Eu sou Oswaldo Santucci, estou aqui no Instituto Conexão Sistêmica para mais um Café em Conexão, dessa vez para falar sobre um tema das nossas partes internas. Espero que todos estejam bem. Esse é o nosso, provavelmente o nosso último café aqui desse ano. E quem sabe a gente faz uma semana que vem, preciso pensar aqui ainda. E, aliás, podemos deixar bem abertos aqui para vocês, caso tenham interesse em que eu responda algumas perguntas, do que eu tenho falado, principalmente nesses últimos encontros, né? Que foi sobre relacionamentos. Fizemos dois cafés com dois convidados, falamos também outros dois cafés sobre o Yin e o Yang, essas forças que moram dentro de nós, com a ligação da transgeracionalidade e também com a ligação da nossa própria história, da nossa própria biografia, tendo como objetivo maior as nossas relações. Então, de uma certa maneira, também está focado nesse assunto, né, das relações em geral. E hoje eu vou seguir com as nossas partes internas. É quase uma pergunta: o que mais também faz parte? E antes eu quero pedir para vocês que vão acompanhar esse vídeo depois. Ele vai ficar um tempo aqui no Instagram. E depois a gente tem tirado muitos dos vídeos e colocado no nosso canal do YouTube, no Conexão _ Sistêmica. Não, Conexão _ Sistêmica é o nosso Instagram. Nosso canal é o Conexão Sistêmica. Lá vocês vão encontrar os vídeos dos últimos encontros que a gente tem feito do café. Também tem bastante material interessante, gratuito, né? Lógico, para vocês acompanharem um pouco do que a gente vem fazendo nesses últimos meses. É um pouco porque a gente fez bastante coisas esse ano, muitas coisas. E eu disponibilizei uma parte que eu julguei que eram temas interessantes, e estou revendo alguns dos temas que nós fizemos, não só nos cafés, mas também fizemos muitos encontros de oficina sistêmica durante boa parte do ano. Então tem bastante material, sempre temático, com exercícios. Dê uma olhadinha no canal e prestigiem o canal, dando um like no canal. E como a gente solta material toda semana, ativa lá o sininho para vocês serem avisados de conteúdos novos que a gente põe. Toda semana tem pelo menos um material novo. E a gente tem também importado alguns materiais que estavam no canal um pouco lá atrás, que tinham materiais também da Glaucia Paiva. Eu estou trazendo alguns materiais do Glaucia Paiva Terapias, que é o nosso outro canal aqui do Instituto. E aproveitem, tem bastante material, bastante coisa, bem interessante, vale super a pena. Então, retomando aqui o assunto, eu queria falar de uma perspectiva dessas partes internas que habitam em nós, né? Que estão conosco durante o nosso dia a dia, atuando fortemente nos nossos movimentos, na direção das pessoas e na direção de tudo que a gente faz. Mesmo em um bom estado de presença, muito conectado com o que está acontecendo, com boas conexões de percepção do que está em volta da gente, de uma boa comunicação, muitos desses impulsos internos atuam na gente. E em estado mais distanciado de presença, focado muito nos nossos próprios movimentos
familiares, né? Eu estava aqui não querendo usar a palavra do transe sistêmico, mas para explicar melhor do que eu estou falando, muitos dos nossos movimentos, eles têm relação com aquilo que dentro da gente foi uma compreensão de como os nossos pais agiram e mostraram para a gente como eles agiam diante das situações da vida quando a gente era pequeno. Então a gente acaba aprendendo formas de pensar, de sentir, de agir. Como eu disse, eu quero olhar sobre essa perspectiva hoje. É lógico que também tem formas de pensar, sentir e agir que vêm de toda essa ancestralidade com os quais a gente está conectado profundamente. Mas eu quero falar hoje sobre aquilo que os nossos pais, as pessoas que cuidaram da gente, passaram para a gente como forma de reagir diante das coisas da vida, e aquilo que a gente foi aprendendo com eles, com mais segurança, menos segurança, mais confiança, menos confiança, e é isso que acaba conduzindo a gente como uma parte daquilo que acaba nos impulsionando na direção das pessoas e das coisas na nossa vida, seja no campo do amor, no campo profissional, no campo social. Esses movimentos acabam fazendo parte dos nossos próprios raciocínios e do nosso próprio querer, porque dentro da gente, as nossas partes internas, aquilo que a gente foi aprendendo ao longo da vida, eles estão super conectadas entre elas, e muitas vezes quando a gente se depara com uma situação, vem um download, assim, sai como se fosse uma parte do nosso scan disk, se a gente puder pensar assim, ou um fragmento da gente que sai e fica na nossa frente, e é essa parte da gente que se relaciona também. Eu não estou falando que quando a gente está super envolvido em aspectos da nossa ou transgeracionalidade ou da nossa própria, dos nossos próprios traumas durante a nossa própria vida. Estou falando que também é uma parte que, quanto mais a gente tem a consciência e conhecimento desses nossos aspectos, mais a gente vai saber como lidar e saber, através da experiência, de que quer a gente queira, quer não, quer a gente goste ou não, isso tudo faz parte e vai se mostrar na hora das relações da vida, com coisas boas, com coisas que não são boas, com qualquer coisa que aparece no nosso dia a dia. E igual, tenho usado muito esse exemplo, igual uma criança que ao visitar uma casa da família, aí, por exemplo, aí no Natal, agora que a gente está se aproximando, ou qualquer outro evento importante como esse, ou mesmo social, se a criança faz alguma coisa, derruba um prato, quebra um copo, a primeira coisa que a criança faz, criança pequena, né, de 3, 4 anos, ela faz uma relação com os pais para antes dela própria reagir. Vai reagir com aquilo que ela está aprendendo, mas também vai reagir um pouco com essa impressão daquilo que vem dos pais, daquilo que traz a situação de estresse um pouco mais para baixo, acaba aumentando essa situação de estresse por qualquer razão. E na nossa vida, depois, a gente tem um pouco esse mecanismo que se repete. Ao aparecer qualquer uma situação boa ou ruim na nossa frente, na hora do nosso impulso na direção de alguém, na direção de algo, na direção de mais pessoas, na direção de um projeto, na direção de tudo na nossa vida, também estará junto esses aspectos que são como uma lembrança de consultar algo que está dentro da gente. A gente não faz isso com consciência, mas faz isso como um padrão de movimento natural que
a gente tem. Então, conhecendo o quanto isso faz parte do nosso dia a dia, né? É um bom passo para a gente poder temperar e equilibrar isso dentro da gente, para que a gente possa tomar as decisões de acordo com aquilo que a gente tem como o nosso desejo, como aquilo que a gente tem como os nossos projetos, os nossos interesses na vida, né? E que outras coisas influenciem cada vez menos, ou que minimize essa influência, que isso não seja algo que seja o 90% do nosso movimento, e que no mínimo isso esteja equilibrado, metade com aquilo que é a nossa essência, aquilo que a gente quer na vida, e a outra metade nessas partes internas que fazem parte, estão na gente, quer a gente goste ou não, e que vão fazer parte dos nossos próprios movimentos. Então, eu queria deixar essa mensagem, porque algumas pessoas fizeram essa pergunta mesmo. E fora esses movimentos internos, essas conexões com o Yin, com o Yang, daquilo que a gente herdou na nossa transgeracionalidade, tem mais alguma coisa? Algo mais que a gente pudesse também conhecer? Tem várias coisas, entre elas eu resumi nessa pequena conversa aqui com vocês, das nossas partes internas, que são aspectos da gente, como se fossem fragmentos de nós mesmos, nas várias situações em que a gente já viveu e que aprendeu com essas situações, misturado com aquelas mais antigas em que a gente, na verdade, a nossa reação era a reação copiada dos nossos pais e cuidadores, e a parte que ficou na gente muitas vezes não tem nada a ver com a gente e se conecta com aquela ligação que o pessoal que lida com constelação familiar sabe do que eu estou falando, e que também não é nenhum mistério, que o que está acontecendo agora acaba tendo uma relação com algo que já foi experienciado por outras pessoas da nossa família, e essa maneira de pensar, de sentir, de agir vai passando de geração a geração e acaba nos conectando com sensações de movimentos muito mais antigas do que a nossa própria existência aqui. E no início eu comentei sobre, lembrando, né, sobre o nosso próximo café, que eu fiquei pensando se esse seria o último ou não, me lembrei que tem mais uma semana, e vou deixar aberto aqui para que vocês mandem perguntas ou assuntos que vocês queiram saber. Quem sabe a gente faz um resumo aí na nossa próxima segunda. Fica aberto o espaço aqui no Instagram da Conexão. Fica aberto também o espaço no nosso WhatsApp, o WhatsApp da Conexão, que é o 11 97088 4087. O 11 97088 4087. E assim a gente pode aproveitar o nosso último encontro para falar das coisas que ainda ficaram pendentes, ou que vocês tenham interesse de saber sobre os vários aspectos dos relacionamentos, os que eu citei aqui nesses últimos tempos ou outros, né? Eu citei aqui visões de relacionamento de casal, como a gente deve proceder na hora das DRs do casal, por exemplo. Citei casos também de relações que a gente está pensando em construir, não só as amorosas, mas também as relações profissionais. Falamos também dos aspectos Yin e Yang que habitam na gente, e lembrando que também tem outras partes que que influenciam os nossos movimentos na direção da vida, do amor, da profissão, da parte social, de tudo que a gente pensa, às vezes até entre nossos desejos e as nossas expectativas, conjugadas com aquilo que é a nossa vontade, a nossa essência, aquilo que a gente quer fazer na nossa vida. Então, dando tudo certo, vocês têm interesse, semana que vem a gente pode falar sobre isso também. E uma lembrança que eu fiz no início, quem tiver interesse, lá no nosso canal
canal no YouTube da Conexão Sistêmica tem bastante material, todos esses cafés que eu tenho feito e várias oficinas que nós fizemos temáticas, cujos temas foram assim comentados como mais importante, que a gente foi deixando no nosso canal. Se vocês entrarem lá, não deixe de curtir o canal, não deixe de dar um like e ativar o nosso sininho, porque pelo menos uma vez por semana a gente posta um vídeo gratuito de algum tema, às vezes mais longo, às vezes mais curto, mas com temas novos daquilo que a gente está experienciando atualmente. E também no próprio canal tem bastante material disponibilizado gratuitamente para vocês assistirem. Tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo café. Tudo de bom.